Nélio Tombini, eu sou psiquiatra, psicoterapeuta de Porto Alegre. Eu enfatizei para vocês que eu sou psiquiatra e psicoterapeuta. E não é por acaso que eu enfatizei, vou explicar para vocês. O psiquiatra é um médico, que, sendo médico, conhece medicações, remédios para os nervos. Se os pacientes precisam ser internados no hospital, ele pode internar, ele pode dar uma receita. Esse é o papel de um psiquiatra, sendo médico. Psicoterapeuta, ou psicanalista, ou terapeuta, é um profissional que não precisa ser médico, pode ser um psicólogo. Normalmente é um psicólogo, né? Aqui no Brasil são os psicólogos e os psiquiatras que são psicoterapeutas. Então, uma diferença importante. Um psiquiatra, ele pode medicar, pode baixar pacientes no hospital e pode fazer terapia, psicoterapia. O psicólogo só faz psicoterapia. Por que estou dizendo isso para vocês? Existe muito preconceito ainda com os sofrimentos de origem psicológica, emocional, mental. Tem muito preconceito. As pessoas não compartilham, as pessoas não dizem no trabalho se estão angustiadas, se estão dormindo mal, se estão abatidas, se estão depressivas, né? Se estão com problemas, às vezes, no relacionamento conjugal ou com os filhos. Essa temática da vida psicológica, emocional, né, das nossas emoções, ela fica debaixo do tapete. Normalmente, quando uma pessoa está sofrendo muito, o que é que ela busca em primeiro lugar? Nós temos uma clínica chamada Psicobreve, que trabalha muitos psiquiatras e muitos psicólogos. 90% das pessoas que nos procuram, que ligam ou marcam via WhatsApp, querem psiquiatra. Interessante. Por que querem psiquiatra? Muitos acham que psiquiatra seria médico para louco. Evidentemente que isso é uma distorção, uma grande bobagem, né? Mas querem psiquiatra por quê? Porque elas têm uma fantasia que vai ter um remédio que vai resolver o problema delas. O que não é bem assim na prática. Não costuma ser assim. Evidentemente que os psiquiatras mais jovens, que fazem as suas residências, que começam a trabalhar, eles têm mais familiaridade com dar remédio. Então, se uma pessoa chega num psiquiatra mais jovem, a tendência é ele dar remédio. Às vezes tem pouco tempo para conversar, tem muitos pacientes para atender. Se é num posto de saúde, pior ainda. Mas eu quero trazer para vocês aqui um exemplo de uma situação, como é importante essa diferença entre uma atuação medicamentosa, dar remédio e fazer uma terapia. Esses dias, uns 2 meses atrás, eu atendi uma pessoa, na faixa de uns 55 anos, online, de um outro estado, uma pessoa bem sucedida do ponto de vista acadêmico, né? Também bem inserida na sociedade, né? Uma boa cabeça, que estava há 2 anos doente, com ansiedade e depressão. Tinha sido até internada numa clínica lá. E fez vários tratamentos alternativos para esse sofrimento. E quando ela chegou a mim, ela estava tomando 5 medicações diferentes, 5 medicações psiquiátricas. Aí eu conversando com ela, eu como um psiquiatra e como um psicoterapeuta, então a minha mente expande, né? Eu consigo pegar algumas coisas no ar, do imaginário, dos fantasmas das pessoas e entender que aquelas situações que ele está me contando, que ele não percebe, pode estar adoecendo essa pessoa. Aí no fim de uma conversa com ele que eu tive, eu percebi que ele não precisava tomar medicação. Até por uma razão muito simples, ele estava tomando essas medicações já há 4, 5 meses e não melhorou, então eu tinha esse benefício na mão, né, de saber se tinha a medicação fosse ajudar, ele já estava bom. Aí eu comecei a conversar com ele, comecei a apontar algumas coisas que ele me disse na conversa comigo que eu achava que era a causa do sofrimento dele. Ou seja, nesse momento eu era mais psicoterapeuta do que psiquiatra, no sentido assim, o problema dele não era químico, não era medicamentoso. E ele não estava bem por isso, o problema dele eram as minhocas, os fantasmas, né, que ele foi construindo na cabeça, que foram adoecendo ele e dando depressão e muita ansiedade. Então isso é muito importante, que vocês entendam, então. E como eu, sendo psiquiatra, eu posso ter os 2 papéis, e tenho, né? E até o papel que mais me agrada é ser psicoterapeuta, é trabalhar com conflitos, porque eu acho que é mais rico, porque cada paciente é diferente, é uma outra história, né? Então, assim, obriga com que a gente desenvolva todas as nossas habilidades para ajudar essas pessoas. Já da medicação é mais limitado, ou seja, assim, um psiquiatra recém-formado, ele vai dar remédio muito parecido como eu dou, assim, né? Porque é mais limitado dar remédio. Então, para vocês que não são muito familiarizados com esse tema leigos, eu queria dizer isso para vocês.
Muitas vezes vocês ficam tomando remédio muito tempo na vida de vocês, os remédios não fazem efeito, vocês trocam de remédios. E o perigo é que a pessoa fica tomando muito remédio e não melhora, é que ela se acha muito doente e que não tem cura para os seus problemas. E às vezes não é nada disso. O caminho que está errado para chegar onde quer chegar. Então é uma reflexão que eu estou dizendo para vocês entenderem um pouco desses papéis. Psiquiatra, psicoterapeuta, os dois num só, psicólogo fazendo só psicoterapia. Um abraço, Nelly Tombini.